E agora é só fazer um resumo rapidamente dos efeitos de exposição da velocidade do ISO. Então, lá no triângulo de efeitos que eu expliquei na aula de hoje do Fotografe Já, os efeitos de exposição são velocidade, congelar uma ação ou gravar o rastro dessa ação. Né? E como é que eu faço isso? Usando velocidades altas, né? Quando eu pisco rápido, né? Eu congelo, o meu cérebro ele grava um momento de uma ação, né? Um momento, ele fecha muito rápido esse sensor, né? A minha câmera, e congela esse momento da ação. Por exemplo, se uma pessoa pular na minha frente e eu fechar o olho rápido, eu vou registrar o momento desse pulo. Como nessa foto aqui. Quer dizer, quando você usa velocidades mais altas, você consegue congelar um momento dessa, né, da imagem aqui do carrossel, né, do carrossel não, da roda gigante, né? E ao contrário, usando velocidades baixas, eu gravo o rastro dessa ação, né? Uma pessoa pulando, se eu fechar os olhos bem devagar, eu vou visualizar todo o movimento, né? Na nossa câmera, isso acontece quando ele grava esse rastro de velocidade baixa, né? E aí ele faz esses efeitos aqui. A gente tem vários efeitos, né, de rastro de velocidade. Pode ser com luz, né? Pode ser com água, né? A própria véu de noiva, né? A técnica de véu de noiva, né? Então, a gente, toda vez que a gente usa velocidade baixa, bem baixa nesse caso aqui, tá? Baixa, mas não segundos, você está fazendo o efeito de exposição da velocidade, ok? E o efeito do ISO é o ruído, que são esses pontinhos coloridos. Acho que dá para ver, né? Acho que dá para ver aí. Algumas câmeras já corrigem automaticamente essas cores. Estão vendo que são pontinhos coloridos? Então só restam os pontinhos mesmo, né? Porque às vezes a 7D Mark II, se eu não me engano, né? Eu tinha uma, e às vezes quando você fotografava, não vinha colorido os pontinhos, vinha lotado de ruído, mas não vinha colorido porque ela tinha uma função de corrigir essas cores. Então ajudava, dependendo da foto até ajudava. Então agora eu quero saber se todos estão devidamente preparados para o nosso quiz sobre fotometria. Então vamos à primeira lá. Velocidade 1/250. É rápida ou lenta? Marquisete rápida, Andréa Cruz rápida, Zé Roberto rápida, a galera toda acertou. Vamos para a segunda pergunta, hein? Vamos lá. Eu consigo congelar um movimento com 1/100? Eu acabei de falar aqui na aula que as velocidades altas são 1/100, 1/250, 1/350, 1/500 para cima. Galera, quem respondeu sim? A Renata foi a primeira a responder sim. Sim, eu consigo congelar um movimento, lembra? Velocidades altas, eu consigo congelar uma ação. Velocidades baixas, eu gravo o rastro dessa ação. E eu falei dos números na aula, tanto lá no Fotografe Já como agora. Ou seja, são consideradas velocidades altas 1/100, 1/250, 1/300 para cima. Ou seja, se eu congelo com velocidade rápida e 1/100 é uma velocidade rápida, grandes chances de congelar um movimento, tá? Uma coisa que eu quero explicar aqui do quiz é o seguinte, não tem pegadinha, né? Para quem já fotografa há mais tempo, já sabe, vai pensar em outras coisas. Eu mesmo, quando crio isso, fico pensando em outras situações. Não é para pensar. A gente está falando aqui de conceito, tá bom? De conceito. O conceito que eu expliquei, que é o que funciona para todas as fotos. Então, a resposta para a segunda é sim. Terceira pergunta. Para conseguir mais luz, eu uso velocidade alta ou baixa? Sidney Praxedes baixa, Rosemary baixa, Ricardo Alexandre baixa, todo mundo arrasou. Continuando, posso usar aberturas muito pequenas? Ó, o muito é importante, tá? Então, posso usar aberturas muito pequenas com velocidades muito altas? Então, galera, Marileia, não. A resposta correta é não. A coisa mais rara do mundo é você usar aberturas muito pequenas. Eu falei que é importante o muitas, né? Muito pequenas com velocidades muito altas. Ou seja, a possibilidade de você ter luz é nula, né? Se você usa abertura pequena, eu tenho menos luz entrando no meu sensor. Se eu uso velocidades altas, eu tenho menos luz entrando no meu sensor, né? Então, se eu junto dois parâmetros que tiram a luz, as chances de funcionar são ínfimas. Então, posso usar aberturas muito pequenas com velocidades muito altas? Pouquíssimo provável, pouquíssimo provável. O Ângelo está falando com flash. Não, olha só. Não, mesmo com flash, tá, Ângelo? Porque
são conceitos incompatíveis. Não tem muito sentido você usar aberturas muito pequenas com velocidades muito altas, ok? Vamos lá. Próxima pergunta. É correto usar velocidades altas com ISOs altos? Virgínia Sela, sim. José Roberto, eu me equivoquei de novo, certo? Não. Exatamente, José Roberto. A resposta certa é não. Por quê? Porque a gente tem que evitar ao máximo usar ISO alto, porque ele traz o prejuízo do ruído, né? Então, assim, como ele é o último parâmetro que eu vou lançar a mão, se eu estou usando velocidade alta, é porque provavelmente eu quero menos luz. Por que eu haveria de aumentar o ISO? O ISO, ele é utilizado, o ISO alto é utilizado em caso de vida ou morte, né? Quando você tem uma foto que você vai entregar pequenininha, que você vai imprimir em 10x15, aí você pode se aventurar até ter uma foto com ruído, porque quando ela comprime, ela diminui esse ruído, ou você faz a pós-produção. Mas usar velocidade alta com ISO alto, jamais. Próxima pergunta. A técnica véu de noiva usa que tipo de velocidade? Sabe, aquela que você, né, que você fotografa a cachoeira e parece um véu de noiva? Usa que tipo de velocidade? Alta ou baixa? Marquisete, baixa. E o legal é que alguém falou assim, a mais baixa possível. E na verdade não é a mais baixa possível, é uma velocidade baixa, né? Lá no Jardim Botânico, por exemplo, né, umas condições normais, de dia, tem árvore. A gente normalmente consegue esse resultado de véu de noiva com 1/8, tá? A maioria das câmeras ficam entre 1/8 e 1/15. Então, você consegue até fotografar, dependendo do que você esteja fazendo, você consegue até prender a câmera na própria perna, né? E fazer esse tipo de foto, né? Com 1/15, se treinar, dá para fazer. Mas o ideal é tripé. Mas não a mais baixa possível, porque a mais baixa possível em fotografia normalmente são segundos, e aí já entra, né, filtro, já entra outras coisas que a gente não está falando nessa aula aqui, ok? Sétima, o ISO é igual em todas as câmeras? Sim ou não? Então, galera, o pessoal que errou que disse sim, na verdade é não, né? Que o ISO ele varia de acordo com o tamanho do sensor, né? Lembra que eu falei? Câmeras compactas lidam pior com ISO do que câmeras super zoom, que lidam pior do que câmeras de entrada, que lidam pior do que câmeras semi-profissionais, que lidam pior do que câmeras profissionais. Então, o ISO não é igual em todas as câmeras. Mas a verdade é que o ISO ele se comporta de maneira completamente diferente de modelo de câmera para modelo de câmera, né? Pode ser da mesma marca, mas para cada modelo ele vai se comportar de uma forma diferente. Marcas diferentes, né? Câmera de entrada da Nikon e da Canon pode se comportar de maneira diferente no mesmo ISO, ok? Continuando, vamos lá. É comum usar segundos na fotografia? Não é comum. Zé Roberto não. Galera, todo mundo acertou, né? É comum usar segundos de fotografia? Não, é muito incomum. A gente usa segundos normalmente para astrofotografia, né? Quando a gente quer fotografar estrelas, para fazer light paint, né? Que é aquela técnica de você desenhar com luz. E talvez algumas outras técnicas que não me ocorram agora, mas é muito raro. É possível usar? Sim, mesmo você iniciando, você pode querer fazer uma dessas técnicas. Lá no fotodicasbrasil.com.br eu tenho ensinando a fazer fotografia de estrelas, né? Eu acho que tem um artigo também ensinando a fazer light paint. Então, é possível usar, mas não é nem um pouco comum, né? Se você está iniciando e está experimentando no modo manual, fica atento quando você vê aquela aspa lá, tá bom? Então, é isso mesmo, porque assim, até fotografar à noite, dependendo do que você esteja fotografando, você não usa segundos, porque se você tiver algum ponto de luz, você pode usar velocidades um pouco mais altas que segundos. Nona pergunta. É possível evitar ruído? Consuelo Barros, evitar ruído não subindo muito o ISO. Exatamente. Então, só, é possível evitar ruído? Sim. Não utilizando o ISO alto, a gente evita ruído, né? Mas a principal coisa de evitar ruído é saber até onde a sua câmera pode fotografar. Essa é a melhor maneira de evitar ruído. É conhecer o seu equipamento e saber até onde ele consegue fotografar sem ruído. Continuando o quiz. Responda rápido. Velocidade alta ou baixa? Então, alta, galera, a resposta certa é alta. Para eu congelar um movimento, eu preciso sempre de velocidade alta. Os únicos momentos onde a velocidade vai determinar o tipo de foto é quando eu quero congelar o movimento ou quando eu quero gravar o rastro desse movimento. Ok? Vamos lá, continuando, hein?
Responda rápido, velocidade alta ou baixa. Deni, para fazer esse efeito de risco, usa-se velocidade baixa. Carlos Augusto, baixa, mas a modelo tem que ficar parada. Muito bem observado. Então vamos lá, continuando. Responda rápido, velocidade alta ou baixa? Carlos Augusto, alta. Bom, galera acertou. A próxima, velocidade alta ou baixa? Elaine Costa, baixa com rastro. Mandou bem, Elaine. Beronaldo, muito baixa. Eliana, vai precisar de um tripé? Sim. Acho que a galera ficou espertérrima. E vejo vocês, então, muito em breve. Boa noite e vocês já sabem. Vamos juntos.